Graças e paz, queridos, amém? Glória a Deus. O pastor Mário já começou a falar alguma coisa aí sobre o motivo de nós estarmos os dois juntos aqui. E a grande realidade é que ele já falou do Ministério 2 igual a 1 e estamos aqui pregando junto para fazer propaganda do Encontro Nacional do Ministério 2 igual a 1 que vai acontecer aqui em João Pessoa, no Teatro Pedra do Reino, nos dias 11, 12 e 13 de outubro. Tem até um pessoal que veio, os casais que fazem parte do ministério, que estão com camisetas, vocês devem perceber diversos casais. Fiquem em pé aí os casais que estão com camiseta iguais, né? Porque é fazendo propaganda do Ministério 2 igual a 1. Tem outros casais que não estão com camiseta, mas também fazem parte do ministério. Pode ficar de pé aí, quem está fazendo curso, quem já fez curso, fique de pé. Vai, gente, fique. Glória a Deus. Ajuda, né? Então, fique de pé. Aqueles que já fizeram curso, aqueles que pretendem fazer curso. Queridos, a nossa ideia aqui, muito obrigado, pode sentar, valeu, obrigado. A nossa ideia é chamar a atenção para vocês do seguinte: quem for ao encontro, e para você ir a esse encontro não precisa ter feito nenhum curso, mas você pode ir lá, porque vai ser ministrado para famílias. E lá, e tudo que acontece no Ministério 2 igual a 1 é para casais casados, casais não casados, casais noivos, família em geral, tá? Por isso que quem ministra o curso são casais, aqueles que recebem a ministração são casais, e quando tem uma pregação, são casais pregando. Se você for lá nesses dias, você vai ter a oportunidade de conhecer o Mike Phillips, né, que é o fundador do ministério, um americano, estará junto conosco lá. Também vai ter a oportunidade de conhecer a Rose e o Gustavo. Eles são os líderes mundiais do Ministério 2 igual a 1 nesse momento. Eles são da Guatemala, estarão lá conosco também. E nós vamos falar hoje aqui de um assunto que é conquistando a terra prometida. Conquistando a terra prometida. Como funciona? Você vai a um encontro nacional e tem um tema. E o tema do encontro do ano passado, que aconteceu em Gramado, no mês de setembro, foi Conquistando a Terra Prometida. Então, sempre que tiver algum encontro, alguma pregação a respeito do Ministério 2 igual a 1, durante todo esse ano, vai falar desse tema, Conquistando a Terra Prometida. Até que chegue o próximo encontro nacional, que vai ser aqui em João Pessoa. Ali, todos terão conhecimento do novo tema, que vai ser estudado até o Encontro Nacional de 2025, tá? Com a finalidade apenas de explicar para vocês o que está acontecendo, por que a gente está aqui e por que a gente vai falar desse assunto, tá? A gente ficou feliz porque passaram com bastante tempo para a gente. Glória a Deus. Então vocês sabem que aqui a disputa é cerrada, mas normalmente o pregador que vem aqui, ele tem de 40 a 50 minutos para ministrar. Então, 40 a 50 para mim, 40 a 50 para ela, né? Pastor Aleluia. Neto não está aí mesmo, né? Então, um abraço. Você fique sentado aí, não levante antes da gente terminar. Brincadeira. Não vai ser nada disso, não. Então, nós vamos falar hoje, queridos, sem perda de tempo, né? Nós vamos falar hoje sobre possuir a terra prometida. E Deus prometeu... o que a gente está fazendo aqui é semelhante ao que fazem o Gustavo e a Rose, tá? A gente está fazendo... Não é muito bem o meu estilo, né? O estilo da Nelly, mas a gente vai tentar fazer mais ou menos da forma como eles fazem, para que vocês tenham noção do que vai acontecer naquele lugar, tá? Então vamos falar sobre a terra prometida, conquistando a terra prometida. Deus prometeu a terra que manava leite e mel. Todo mundo conhece essa promessa, né? Ele nos prometeu uma terra que tem ruas de ouro e mar de cristal. Isso que ele prometeu para nós. Uma nova terra, um novo céu, uma nova Jerusalém, que está prometida para todos nós. Mas, para conquistarmos essa terra, precisamos primeiro possuir uma outra terra. Precisamos permitir que Deus possua o nosso coração primeiro. Naquela terra que foi prometida ao povo judeu, havia reis, gigantes, cidades muradas e fortificadas. E traçando um paralelo, né, com o nosso coração, lá também existem gigantes. Nós vamos mostrar para vocês que no coração de cada um de nós existem gigantes também e habitantes que não deveriam estar lá. Existem coisas que governam nosso coração e que precisam sair de dentro de nós. Este é o primeiro ponto que nós queremos expor para vocês, para
nos ajudar a possuir essa terra que está dentro do nosso coração. Mas como é que a gente pode conquistar outras terras se a gente ainda não conquistou o nosso coração? Se a gente ainda não entregou o nosso coração para o Senhor? Nesse tempo que a gente tem vivido, nós temos visto como o inimigo tem atacado as famílias. Hoje de manhã nós falamos que, ultimamente, é a época em que mais se ataca famílias, filhos, porque família é projeto de Deus. E a gente precisa compreender que mesmo com esses ataques, nós somos guardados no Senhor. A nossa família está protegida no Senhor. Se o seu coração já é do Senhor, você tem essa proteção. Mas você precisa saber quem é o seu Deus. Porque muitas vezes parece que a gente esquece quem é o nosso Deus. A grandeza do nosso Deus, o poder do nosso Deus. E o que é que nos impede de sermos guardados e protegidos pelo Senhor? Muitas vezes somos nós mesmos. Nós criamos essa barreira. Nós abrimos portas para que o inimigo entre na nossa vida, no nosso coração, na nossa família e faça morada. Quando o povo passou pelo Jordão, Deus pediu duas coisas ao povo: santificai-vos e circuncidai o vosso coração. Duas coisas apenas. Fáceis? Não muito, mas possíveis no Senhor. Santificar no Senhor é: vivam em mim. A gente precisa se mover em Deus. Não importam as dificuldades, não importa onde nós estejamos. A nossa vida tem que estar centrada em Deus. E aonde não há santidade, a gente cria um abismo. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Nós, muitas vezes, o afastamos e achamos que a culpa é dele. Ele está no mesmo lugar, nós é que nos afastamos. E nós vemos casais, nós que trabalhamos com casais, vemos muitos casais que começam muito bem. Mas o negócio não é o começar, é o terminar. E aí o inimigo, muitas vezes, ele vai se apresentar, muitas vezes não, sempre. O inimigo não vai se apresentar para nós com um chifre, com um tridente, com aquela capa vermelha que a gente vê nos filmes de Hollywood. Não. O inimigo, ele se apresenta como anjo de luz. E infelizmente, tem pessoas, tem famílias, tem casais, tem crentes que têm se aliançado com esse anjo de luz ao invés de se aliançar com o Senhor. E aí nós damos essa brecha para que o inimigo entre na nossa casa, na nossa família. Circuncidar significa tirar toda a dureza do coração. Vamos ler, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 4, os versículos 22 e 23. Êxodo 4, 22 e 23. Já está até ali na tela, quem quiser acompanhar. Diga a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu digo a você: deixe o meu filho ir, para que me adore. Mas se você não quiser deixá-lo ir, eis que eu matarei seu filho, o seu primogênito. Deus avisa Moisés, que já tinha falado com Faraó, antes de Moisés chegar até Faraó. Deus já havia falado a Faraó que deixasse o povo ir embora. Mas, mesmo assim, o nosso Deus, que é um Deus, mas Moisés, antes de Moisés falar com Faraó, o nosso Deus é um Deus amoroso, misericordioso, mas Ele também é um juiz justo. Faraó cria que Ele mesmo era Deus, e o Rei dos Reis já tinha falado com ele. Êxodo 5, 1 e 2. Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu: quem é o Senhor, para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor, e não deixarei Israel ir. Vocês perceberam a resposta de Faraó? Olha o que Faraó disse: quem é esse Senhor? Eu não conheço não, e nem vou deixar o povo ir. Ainda hoje no Egito, quando você vai lá e você encontra uma pessoa muito teimosa, eles falam: ah lá Faraó, ah lá Faraó. Às vezes a gente tem essa postura na nossa vida. Eu só faço aquilo que eu quero. O que eu não quero, eu sou Faraó, eu faço o que eu quiser. E aí, Faraó, na realidade, ele conhecia esse Deus, sim.
Ele conhecia a história de José, a história de Jacó. Ele conhecia tudo que Deus já tinha feito. Mas ele tinha um coração endurecido. Por quê? Porque ele se achava Deus. Ninguém falava nada contra ele. Ele era o soberano. Se obedecer a Deus, eu penso que ele poderia fazer isso pelo menos por amor ao filho. Porque Deus fala através de Moisés que ele ia matar o primogênito. O próprio Deus falou com ele. Depois Moisés fala com ele. Mas ele, Faraó, grande, soberano, não vou fazer. O que aconteceu? Todo mundo sabe o que aconteceu. E quantas vezes nós damos a mesma desculpa esfarrapada que Faraó? Eu não sei se essa é bem a vontade de Deus para a minha vida, para o meu casamento, para a minha família. Não sei. Eu acho que isso não é a voz de Deus. Eu vou orar mais um pouquinho, porque eu estou meio assim na dúvida. Eu não ouvi ele falando. Não, então eu posso continuar fazendo. E temos vivido uma vida longe do Senhor, sem santidade e sem circuncidar o coração. E muitas vezes nós endurecemos o nosso coração porque nos achamos deuses. Na minha casa mando eu, sou eu que falo, sou eu que faço, sou eu que aconteço. Tomamos as nossas próprias decisões, tomamos o caminho que melhor nos parece. E a gente só muda esse caminho quando a gente dá com os burros na água e fala: Senhor, me desculpa, eu errei, eu não te procurei. Existem muitos faraós na nossa vida. Mas Deus já tinha falado. E aí, a gente conhece a história. E essa história que nós vamos falar hoje não é sobre Faraó. A gente não quer falar de Faraó. De Faraó todo mundo conhece, você pode ler na Bíblia. Nós queremos falar da minha, da dele e da sua história. Você tem sido Faraó na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja. Quantas vezes nós temos escutado o que Deus tem falado? Deus fala conosco todos os dias. Fala através do pastor, fala através do cônjuge, fala através dos filhos, fala através do irmão da igreja. Mas muitas vezes nós não estamos ouvindo. Mas nós não somos igual ao Faraó. Afinal de contas, a gente fala o cristianês. Nós temos cara de crente, roupa de crente, linguajar de crente. Você jamais falaria: eu não conheço esse Deus. Você acredita que alguém aqui falaria isso? Não, de jeito nenhum. Todo mundo conhece Deus. Tem alguém aqui que não conheça Deus? Olha, todos conhecem Deus. Nós não falaríamos dessa forma, mas a gente pensa assim: essa palavra que está sendo ministrada hoje por esse casal aí não é para mim. Não, é para um outro casal. Nem é para a minha família, é para uma outra família. Nem sei por que eu estou aqui hoje. Deus deve ter se enganado de ter trazido você para cá. E a gente fala dessa forma, você está falando a mesma coisa que Faraó. Então nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a gente não fala, mas a gente pensa como se fosse. Deuteronômio 30, 19, a parte B desse versículo diz: eis que coloco diante de ti a morte e a vida, a bênção e a maldição. Escolha a vida para que vivam vocês e os seus descendentes. Chegará um dia, queridos, que o Senhor falará e a trombeta final vai tocar. E tem muita gente achando que vai ouvir essa trombeta tocar. Querido, se você não tem ouvido a voz de Deus no seu dia a dia, tenha certeza de uma coisa: você não ouvirá a trombeta. A ovelha ouve a voz do seu pastor. Se você não tem deixado Jesus ser o seu pastor, você não tem como ouvir a voz dele. E aí o que acontece? Nada. Passa. A vida passa. A sua família passa. O seu relacionamento passa. Você não age dentro da igreja. Você não tem sido um verdadeiro cristão. E é muito complicado isso. Apesar de Faraó, eu vou repetir aqui um negócio que a Nelly já falou, né? Apesar de Faraó dizer: quem é esse Deus para que eu escute sua voz e deixe o povo ir? Eu não o conheço. Foi isso que Faraó falou. Mas na realidade ele sabia quem era Deus, ele conhecia toda a história do Egito, né? Quem era o Faraó? Ele era o rei, né? Ele não ia conhecer a história do próprio reinado dele, do próprio país dele. Ele conhecia com certeza. Ele conhecia a história que havia um José que salvou o Egito da catástrofe, que José tinha um pai que se chamava Jacó. Foram eles
né, o povo hebreu, foram eles os responsáveis, Jacó e José, foram eles os responsáveis por trazer o povo que era escravo no Egito. Então existia um povo muito grande lá, o povo hebreu que era escravo no Egito. Com certeza Faraó sabia qual era a origem daquele povo. Ele estava se fazendo de bobo, mas ele sabia exatamente qual era a origem daquele povo. Mas ele mantinha o seu coração duro, porque ele se achava o próprio Deus. Se ele se acha o próprio Deus, ele começa a comparar tudo que acontece com ele mesmo, porque ele é Deus. Faraó tinha muito poder. Já viram uma autoridade? Não sei quantos aqui já trataram com autoridade. Autoridade, pensa uma coisa difícil, eu imagino, não que eu seja autoridade, mas ser uma autoridade. Por quê? Você está muito fácil de se achar Deus. Você dá ordem, a pessoa cumpre. Você manda e a coisa acontece. Uma autoridade nunca quer ouvir ponderação. O cara quer ouvir, sim senhor, eu dei uma ordem, eu quero que essa ordem seja cumprida. E dessa forma era Faraó, com certeza. Quem seria, né, abusado o suficiente, o destemido que iria contra Faraó? Ninguém iria contra ele, ele era o próprio Deus. Muitas vezes nós também acreditamos que somos Deus, porque muitas vezes tomamos nossas decisões por nós mesmos, nem sequer consultamos a Deus. Nós seguimos o caminho que nos parece o melhor. Quando temos um problema nesse caminho, aí lembramos que temos um Deus. Êxodo capítulo 7, versículo 3 até 5. Vamos lá. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vai ouvir vocês, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de juízo. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Vocês sabem quantas vezes, né, as pragas que estavam acontecendo? Aí Moisés ia com Arão, falava com Faraó, e Faraó endurecia o coração. Aí Moisés ia de novo, falava com Faraó, Deus endurecia mais ainda o coração dele. Mas por quê? Tudo isso para mostrar, né, porque imagina para o povo do próprio Egito. Quem é Deus? O Deus dos heteus ou o Faraó? Não, o Faraó é Deus. Porque vem a praga, vem isso, vem aquilo. Mas Faraó se mantém. Faraó se mantém, não estava mudando em nada. Deus já tinha avisado lá antes, eu vou matar o seu filho, o seu primogênito. E já tinha dito, eu vou endurecer o teu coração. Para mostrar quem é o Senhor. Vocês imaginem isso daí? Para o povo, que era o povo do Egito, até para o povo hebreu. Confiando naquele Deus, confiando naquele Deus, confiando naquele Deus. Pode ser que lá na última praga, alguém já não estivesse nem confiando mais tanto em Deus. Falando, caramba, mas e aí, Deus? Senhor, como é que vai ser esse negócio? Até que finalmente vem o desfecho que interessa a todos nós. O Senhor deixa claro que Ele vai endurecer ainda mais o coração de Faraó. E por que estamos falando desse tema? Porque existem coisas que deveríamos fazer e não estamos fazendo. E tem coisas que deveríamos deixar de fazer, mas nós não deixamos de fazer, endurecendo o nosso coração, sendo Faraó, se comparando a Deus. Mas por conta da dureza do nosso coração, não conseguimos tomar as decisões que o Senhor deseja de nós e da nossa vida. Êxodo 7, capítulo 7, versículo 13 e 14. No entanto, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. O Senhor disse a Moisés, o coração de Faraó está obstinado. Ele não quer deixar o povo ir. Mas quem tinha endurecido o coração de Faraó? O próprio Deus. Esse foi o momento de maior endurecimento do coração de Faraó. O Senhor quer tirar essa dureza em nosso coração, para que possamos ter uma melhor atitude. Com quem? Com o nosso cônjuge. Uma melhor atitude com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos da igreja. Sempre temos irmãos que são fáceis de amar. Amém ou não amém? Amém, né? Tem irmão que é fácil de amar. Cara, esse cara é fera, esse cara é muito bacana, pediu, ele ajuda, ele está em tudo quanto é coisa e tal, ajuda todo mundo, o cara é fera, não chega atrasado, chega na hora, dá oferta, faz tudo. Esse cara é o cara, é fácil de amar. Existem irmãos que são fáceis de amar, há famílias que são fáceis de amar.
caramba, chegou uma família agora que está sendo já usada por tudo. Cara, já tem gente no louvor, tem gente nas crianças e tal. Essa família top, acabou de chegar, família boa, e a gente tem acompanhado e tal, família fácil de amar. Porém, né, todos nós, na nossa família, temos aquela pessoa, né, algum parente que não é tão fácil assim de amar. Amém ou não amém? É, só na minha família, tem na tua também. Deve ter, procura. Tem gente que nem precisa procurar, né? Já veio logo o nome. Eu falei, já veio o nome da pessoa. Espero que você não seja essa pessoa difícil, né? Não. Não endurece teu coração, não, eu faraó. Não endurece teu coração, não. Então, mas que existe, existe. Ninguém vai ser hipócrita aqui para dizer que não existe. Existe. Eu posso ter um irmão que não é tão fácil de amar na igreja. Infelizmente, pode ser. Mas eu o abraço e digo, paz do Senhor, amado. Né? Mas ele não é um cara muito fácil. Mas a gente, ou um cara, uma pessoa, né? Pode ser homem, pode ser mulher. Eu digo, paz do Senhor, amado ou amada. E assim vai. Mas não estamos falando aqui, nesse momento, a gente não quer falar de algo externo. Porque eu abraçar e falar a paz do Senhor é algo externo. Eu posso falar para qualquer pessoa. Agora, se eu for abraçar esse irmão, tem que ser um abraço de amor. Porque eu posso até dar um abraço forte, mas se o meu coração não está bem, isso é o quê? Hipocrisia. Isso não agrada a Deus. Não pode ser dessa forma. Eu tenho que amar essas pessoas. A Bíblia diz que eu tenho que amar meu inimigo. Você imagina isso? Amar o inimigo? Tipo, Saul, tacando a lança lá no Davi. Aí Davi puxa daqui, vai de lá e tal. Ainda tem que amar Saul. Tem uns negócios na Bíblia que são desafiadores, né? Mas está escrito lá, não fui eu que escrevi não. Então, a gente tem que cumprir. O Senhor disse a Moisés, eu vou multiplicar os sinais e maravilhas, mas Faraó não vai escutar. Não vai escutar. Vamos trazer isso para as nossas vidas? Todos nós temos um faraó dentro de nós. Uns faraózinhos, princípio de faraó, mas todos nós temos, infelizmente. Umas faraonas. Umas faraonas, né? Temos os faraós e as faraonas. Tem mulher que está dizendo, não é comigo não. É contigo sim. É lógico que é, que isso? Se tu tá aqui é para você, não é pro irmão, é para você. E quantas vezes a gente ora e pedindo assim, oh Deus, eu quero tanto ser uma esposa perfeita. Eu quero ser a mulher de provérbios. Aquela mulher assim, top. Aí o Senhor diz assim... Eu também quero. Aí o Senhor diz assim na oração, respondendo a tua oração, dá razão ao teu marido. Aí eu falo, isso nunca, Senhor. Quem se levantou? Deus ou Faraó? Faraona. Tá ligada, faraona. Foi faraona. Quantas vezes a gente diz assim, ó, eu pediria perdão se eu tivesse errada, não tem? Pá. Eu também pediria perdão. Eu não tenho nenhum problema com isso. Não. Desde que eu esteja errado. Desde que você esteja desde errado. Que eu esteja errado. É desse faraó que a gente quer falar nessa noite, queridos. A falta de perdão. Porque a coisa que mais prende a nossa vida é quando a gente não libera perdão. Todos sabemos sobre o perdão. Alguém nunca ouviu falar de perdão aqui? Todos conhecem perdão. Todos conhecem Deus. Olha que lindo. Todo mundo é fera aqui. Mas o nosso faraó nos endurece e a gente não perdoa. A não ser que tal. Se pá. Aí a gente começa a botar um monte de coisa. Tem gente que compra flores. Tem gente que compra chocolate. Tem gente que faz um monte de coisa, só não pede perdão. Deus quer ouvir de nós. Me perdoa. Eu errei. Errou mesmo. Isso não ajuda, né? Não. É brincadeira, só para vocês acordarem, calma, é brincadeira. A gente precisa deixar Deus circundar e santificar o nosso coração. É fácil pedir perdão? Não é fácil pedir perdão. Se alguém disser que é fácil, eu vou ter umas aulas com você, porque não é fácil pedir perdão. Pedir perdão para muitos é sinônimo de fraqueza. Eu vou reconhecer que eu errei. Isso é balela do inimigo. Isso é coisa de faraó na tua cabeça. É exatamente o oposto. Quando você pede perdão, independente se você errou ou não, você está dando sinal de fortaleza. Você está dizendo, o Senhor Jesus prevalece na minha vida. Não importa o que você fez para mim, eu te perdoo.
Até quantas vezes? 70 vezes 7. Fácil de falar, difícil de fazer. Nós estamos falando do endurecimento do nosso coração. Que da nossa boca saia sempre, me perdoe, eu errei, vamos dar mais uma chance, vamos tentar novamente. É isso que Deus quer das nossas vidas. E quando o nosso coração começa a ficar duro? Quando deixamos de ouvir a voz de Deus. Se eu estivesse ouvindo a voz de Deus o tempo inteiro, meu coração ia estar molinho, molinho, molinho. Mas não é isso que acontece, né? Muitas vezes queremos que Deus fale conosco diretamente. Se eu estiver errado, Deus vai falar comigo, né? Deus sabe, Deus é testemunha. O cara levanta a mão e faz assim com a mãozinha, né? Deus é testemunha. Se eu estiver errado, Deus vai falar comigo. Como é que você quer que Deus fale contigo? Filho meu, filha minha, você está equivocada? É isso que você quer que aconteça? Mas pode acontecer? Pode acontecer, né? Mas muitas vezes não é dessa forma, né? Muitas vezes a voz de Deus vem de pessoas que nos rodeiam. Pode ser o nosso cônjuge, pode ser um filho, uma filha, pode ser os nossos pais, pode ser uma pessoa que não tem nada a ver contigo. Aí, de repente, ele fala algo que tu fala assim, ué, como é que esse cara sabe disso que está acontecendo aqui? Ó? Aí Deus está falando, Deus está falando. E quando estamos com o coração endurecido, deixamos de ouvir a voz de Deus, que pode vir dessas pessoas que nos amam. Quantas vezes não damos ouvido aos nossos cônjuges ou pais que dizem, não sei se acontece contigo, não faça isso, não faça isso. E você responde, por que eu não posso fazer? Eu vou fazer sim. Eu vou fazer sim. Já fez, não precisa levantar a mão, não. Você já tomou esse tipo de atitude? Né? Ah, mas essa é atitude de criança. Estou só parafraseando, querida. A gente pode mudar as palavras aqui e entender esse comportamento em diversos adultos ou todos os adultos que estão presentes aqui. Muitas vezes você vai contra todo mundo. Diversas vezes Deus fala contigo. Pode ser com a esposa, pode ser com o pai. Às vezes é com a esposa, com o pai, com o filho, com todo mundo. E você luta contra todo mundo. Por quê? Faraó. Coração endurecido. Endurecido. Né? Aí está a voz de Deus falando conosco. Mas fechamos o nosso coração e não queremos escutar. Só um detalhe, aqui nós estamos falando para crente, viu? Porque ímpio já tem o coração duro. Esse a gente não espera nada diferente. Estamos falando para nós. Igreja do Senhor, corpo de Cristo. Um monte de cristinho. Somos nós. É para esse coração que nós estamos falando. Aí tem pessoas que vão à igreja, são dizimistas, são ofertantes, estão em todos os cultos, fazem parte de ministério, fazem parte de tudo, mas tem uma área da sua vida que está em pecado. E aí quando você vai perguntar para a pessoa, fala assim, mas por que tu continua? Você não. Meu irmão, por que é que tu continua em pecado? Ó, pastora, eu já orei. Deus não tirou, agora é problema dele. Eita. Aí Deus fala isso. Eita, eu? Não. Quem tem que fazer é você. Queridos, tem coisas que Deus vai fazer. O que for milagre, o que for sobrenatural, quem faz é Deus. Agora, o que você pode fazer e não está fazendo é contigo. Então, não vai colocar nas contas de... Tem gente que coloca tudo na conta de Satanás, né? Ai, o diabo está furioso. O diabo está isso, o diabo está aquilo. O diabo está furioso porque você deu brecha. Porque se ele estiver furioso, ele que fique furioso. O problema é dele. O que eu tenho a ver com o diabo? Nada. Deixa ele vir furioso. Vem um exército do Senhor, mais furioso ainda, para acabar com a vida dele. Porque ele sabe qual é o destino dele. Mas, às vezes, a gente fica nesse nhenhenhé. Então, queridos, o que é a sua parte, faça. O que é a parte de Deus, fique tranquilo que ele vai fazer. Moisés, apesar de servo, não entrou na terra prometida. Aí, Moisés era o cara, né, gente? Moisés era o cara. Mas ele entrou? Não entrou. Sabe por que ele não entrou? Fala, meu amor. Imagina aturar aquela galera toda que andou com Moisés. Misericórdia! Meu amigo, 40 anos. Não foram 40 dias, nem 4 dias. Foram 40 anos, com aquele povo murmurando o tempo inteiro. Ainda bem que eu não era Moisés. Que eu já ia ter derrapado muito antes. Mas vamos lá. Mas aqui não rola esse povo, se fosse com o pessoal da Igreja Batista da Olha, ia ser fácil. Não ia durar 40 anos. Em uma semana, isso ia ficar uma semana no deserto e ia chegar lá. Tranquilo. Sabe por que fez com que Moisés não entrasse na terra prometida? A ira. A ira que ele tinha no seu coração não permitiu que o coração dele fosse conquistado pelo Senhor. Apesar de ser um homem manso, ele errou e errou feio.
Isso é algo que o inimigo trata de trazer nessa relação aqui, e nessa relação aqui, na relação de pais e filhos. Nessas relações o inimigo vem e ele faz exatamente isso. Porque psicologicamente falando, analisando friamente, Moisés tinha ou não tinha razão para ficar irado? Gente, eu por muito menos, eu já teria mirado há década, teria pecado assim, feio. Mas a ira muitas vezes tem permanecido nesse relacionamento. E o que Deus quer não é que a gente tenha razão, porque razão Moisés tinha. Sabe aquele explica, mas não justifica? Explica. Justifica? Não. Porque nada justifica você sair da presença de Deus. Nada justifica você continuar alimentando o seu pecado. Já viram os vídeos que tem agora no Instagram? Coisas que crente queria falar e não tem coragem? Vocês já viram? É muito legal. Aí tem um que fala assim, não vai para a ceia, mas em vez de largar o pecado, não vai para a ceia. Aí você não vai para ceia, você não vem para a ceia no dia de ceia, porque você está em pecado. Meu amigo, acerta a tua situação. Você vai deixar de ceiar? Tu está deixando de ter relacionamento com o Senhor porque você está em pecado. Então qual é a prioridade da sua vida? É o seu pecado. Mas tem pessoas que você fala, e ele faz o quê? Nada, porque ele é faraó. Faraó manda, faraó pode. A ira tem permanecido nesses relacionamentos. E a dureza do nosso coração tem diferentes níveis. No casamento, quando algo pequeno acontece, porque no início tudo são flores, né? É tudo lindo. É o amor da minha vida, foi o homem que Deus preparou para mim. Aleluia, glória a Deus, né? Eu sempre falo que a mulher tem um pretinho básico, eu tenho um negão tipo A completo. É outro nível, gente, é outro nível. Até que ele me diz um não. Quando ele me diz um não, qual é a minha atitude? Não também é resposta. Como você me diz um não? Eu também sou faraó. Eu tenho os mesmos poderes que você. Você está pensando que você é quem? Um faraó? Eu sou a faraona. E aí, a gente começa a ter ira, a ter raiva, a ter indignação na nossa vida. Como você pode falar não para mim? Você não pode fazer isso comigo. E quando a gente sabe que o marido ou que o pai, né, trazendo aí para os filhos, que filho é uma bênção, né? Todos nós somos. E um dia nós já fizemos isso também. Aí a gente fala assim, eu vou pedir uma coisa, mas eu sei que meu pai não vai deixar. Então a gente fala assim, pai, posso fazer tal coisa? Não, mano, não precisa responder agora, não tem pressa, vai pensar, vai orar. E enquanto ele está pensando e orando, eu estou bajulando, eu estou fazendo comidinha, eu estou fazendo... Pai, o senhor está tão bonito hoje. Está malhando, pai? Tá... E aí a gente começa a querer comprar o nosso cônjuge, comprar o nosso pai, comprar todo mundo. Aleluia, glória a Deus. Não toque. E aí, queridos, o que acontece? A gente tenta cozinhar Deus em banho-maria. E Deus já te falou o que é para você fazer. Mas você está querendo comprar Deus. E aí, se Deus diz para você, é não mesmo... Estou chateado com Deus, estou irado com Deus. Esse Deus não tem coração. Esse pastor nem olhou para mim hoje. Como pode eu entro e saio dessa igreja e ninguém nem fala comigo? Que absurdo, eu vou sair dessa igreja. Faraó, faraona, é isso que nós somos. Pode ir, meu amor. E se meu coração está duro, existem sementes... Vejam aí, existem sementes que não vão penetrar nessa terra. E quando essas sementes não penetram em nosso coração, haverá transformações que não acontecerão na nossa vida. Por quê? Era uma semente que tinha que brotar no meu coração, mas o meu coração está endurecido, já viu? Aqui no Nordeste, né? Agora não, que está tudo verde aí pelo sertão, está chovendo bastante. Mas quando está tudo seco, aí você vai jogar semente num terreno duro, numa terra dura, a semente vai entrar? Não vai entrar, essa semente não vai entrar. Há mudanças no meu caráter que jamais acontecerão. Por quê? Porque eu endureci meu coração. Não vai mudar. Sabe aquele negócio? Não sei o que nasce torto, morre torto. Pau que nasce torto, morre torto. A gente chama de síndrome de Gabriela. Não é nada disso não. Deus pode entrar na tua vida e pode mudar, mas você tem que permitir.
Você tem que abrir o teu coração. O teu coração tem que ser uma terra fértil. Muitas vezes o nosso coração não é uma terra fértil. E começamos a remoer essas coisas. E não permitimos a transformação de caráter que Deus quer de cada um de nós. Os cemitérios têm muitos monumentos de arrependimento que não foram construídos em vida. Já viu isso? Aí morre uma pessoa. Hoje a gente estava falando aqui dos pranteadores profissionais. Aí morre uma pessoa, morre o pai de alguém. E tem filho que quando os pais morrem, é aí que vão construir um grande monumento. Por quê? Por conta do remorso. Porque não foram capazes de se arrepender e pedir perdão aos pais. O coração era tão duro que esse filho não deu valor ao pai. Cada um já deve conhecer uma história dessa. Não dá valor ao pai, não dá valor ao cônjuge, até não dá valor aos filhos. Já vi gente que nem aos filhos dava valor. Existe uma relação entre eu possuir a terra do meu coração ou deixar que o Senhor a possua, para que possamos chegar a uma nova terra, a um novo céu, que eu tinha falado lá no início, a nova Jerusalém. Tem pessoas que se contentam apenas em saber que não vão para o inferno. Não vou para o inferno, estou salvo, para mim é o suficiente. Não fazem questão de viver os milagres de Deus. Gente, nós podemos reinar em vida. Amém. Vou falar de novo. Gente, nós podemos reinar em vida. Amém. Pelo nível do amém, eu entendo que aqui tem pessoas que se contentam e simplesmente, estou salvo, não vou para o inferno. Mas reinar em vida, eu não estou muito interessado nisso, não. É uma realidade, queridos. Como disse a pastora Nelly, essa é uma palavra para a igreja. Não é uma palavra para ímpio. Como é que eu vou falar para o ímpio de reinar em vida? Ele não reina em lugar nenhum. Por enquanto, o destino dele é a morte eterna. Agora eu estou falando para quem é salvo, pô. Você não precisa esperar ir para o céu para começar a reinar. Você pode reinar a partir daqui, querido. Você pode ter o teu coração amolecido e começar a viver coisas que Faraó não vai viver. Faraó não vai viver. Faraó não viveu. Faraó perdeu o primogênito, dentre outras coisas. Faraó perdeu um monte de coisa. Mas se você tem o desejo de ser um Josué e possuir a terra prometida, tem que permitir que o Senhor possua primeiro a terra do seu coração. Como será que era o coração de Josué? Como será que era o coração de Caleb? Aqueles que entraram na terra prometida. Você lembra quem foi Josué? O moço de Moisés. Tudo que aconteceu com Moisés, o moço estava junto. O relacionamento de Moisés com Deus, quem estava lá na tenda? Josué estava na tenda. Todo o relacionamento de Deus com Moisés foi testemunhado por Josué. Como é que era o coração de Josué? Porque o Josué entrou na terra prometida. Moisés não entrou. Apesar de ser manso e uma série de coisas que a gente já falou aqui hoje. Depois da ira, vem a indiferença. E essa é terrível. Nós nos surpreenderíamos se soubéssemos quantas vezes por dia o Senhor nos diz: ei, filha, você errou. Muda isso aí. Não, aqui não. Pelo outro lado. Se a gente pudesse ouvir quantas vezes o Senhor fala isso para nós por dia, a gente mudaria. Mas sabe o que o faraó é perito? O faraó é perito em te dizer assim: eu não tive culpa. A outra pessoa que errou. Isso é culpa dela. Ele que erra. Meus filhos que me tiram do sério. Gente, vocês sabem o que é ter adolescente em casa, criança em casa? Meu Deus, não dá. O pastor não sabe da história. Se ele soubesse, ele não falaria dessa forma. E a gente começa a endurecer o nosso coração e deixamos de ouvir a voz de Deus. Paulo disse: imagina você trabalhar em favor dos outros e não ser aprovado. Nós estamos aqui trabalhando para que outras famílias cheguem ao conhecimento de Cristo. Mas, às vezes, nós mesmos não mudamos. Porque a gente não quer ouvir de Deus que precisamos mudar algo. É mais fácil a gente dizer que o outro que precisa mudar e não a gente. E nós endurecemos mais uma vez o nosso coração. Tem uma música que fala que quem precisa mudar sou eu. Não é meu pai, sou eu. Não é meu marido, sou eu.
E a Rosemary, que vocês vão ter oportunidade de conhecer, ela uma vez contando testemunho, ela falou que quando ela ouviu essa música, ela falou assim, essa música não é de Deus, não é possível, tudo sou eu, ela falando. E ela falava que ela ia para casa e ela falava assim, Deus, mas por que isso está acontecendo? Ele precisa mudar. E Deus falava, quem precisa mudar é você, é você. Então, querido, não é o outro, é você. Quem precisa mudar não é o seu cônjuge, é você. Não são os seus filhos, é você. Não são os seus pais, é você. Você que tem que mudar. Eu é que tenho que mudar. Porque é muito fácil você colocar a culpa no outro. Mas o que é que nós estamos fazendo? E se achamos que essa é só uma frase, é você que tem que fazer, a gente não vai mudar. A gente não vai mudar. Tem pessoas que chegam no gabinete e dizem, eu aconselho muitas mulheres, falam assim, mas pastora, a senhora não está vendo o que meu marido está fazendo comigo? Não está vendo o que meu pai não está vendo? Eu falo assim, querida, não é sobre ele, é sobre você. Quem já se aconselhou comigo já teve a oportunidade de ouvir essas frases algumas vezes. Não é o ele, sou eu. Sabe por quê, queridos? Porque a salvação é individual. A Bíblia diz que estarão 2 juntos numa cama, um vai e o outro fica. Então, se eu ficar culpando ele, mas e você? Faça você. Se você fizer a sua parte, eu tenho certeza absoluta que Deus vai te honrar grandemente. Agora, se você colocar a culpa no outro, aí não rola. E a gente tem que tomar cuidado com isso. E qual é o resultado da dureza do nosso coração? A primeira coisa é a amargura. Vamos definir aqui, a amargura é uma combinação de tristeza por coisas que aconteceram em nossa vida e não conseguimos mudar. É essa condição de não podermos mudar as coisas, e essa condição de não podermos mudar as coisas nos deixam mais amargos. Já viu uma pessoa amarga? Ela chega, você já olha no semblante dela, essa pessoa é amarga. O semblante dela já diz tudo. É só olhar para a pessoa. A pessoa chega, fecha o tempo. Não tem nada que você fale que dê certo. Não tem nada que você fale para aquela pessoa que está bom. Nada está bom, está tudo ruim. Sabe? Ô vida, ô azar. Esqueci o nome do... Era um desenho animado. É o quê? Era isso mesmo? Sei lá, mas um desenho aí, um rabugento, um negócio doido. Não lembro o nome, não. Não, mas era da época da... Ficava uma nuvenzinha assim em cima da cabeça dele. Ele falava, ó vida, ó céus, ó azar, ó sei o que. Pessoa chata, pessoa rabugenta, pessoa chata. E tem que amar essa pessoa? Tem que amar essa pessoa, querido. E quando abraçar, ainda tem que abraçar, ainda tem que amar essa pessoa. Não é teu inimigo, não. Mas é chato. É chato. E você ainda tem que amar, ainda tem que ter carinho para com essa pessoa também. Sabe por quê? Porque muitas vezes essa pessoa chata é você. E Deus te ama. Deus te trata com carinho. E eu, né, pai? Não só eu, você também aí, ó. Você que se diz cristão, né? O que você tem? Você não é imitador de Cristo? O que você tem que fazer? Abraçar e com carinho. Mas a pessoa chata a chata também. Aqui não é nem tão fácil assim de amar, né? Mas vamos lá. Amargura é uma mistura de tristeza e raiva. Tristeza pelo que aconteceu e raiva, porque não podemos mudar o que já aconteceu. A raiz de amargura contamina a todos ao nosso redor. A alegria que o Senhor queria que nós sentíssemos dá lugar à tristeza e dá lugar à raiva. Você começa a ficar com raiva daquela pessoa amarga, você fica com raiva. E aquilo dali é transmitido para você. Porque quando a pessoa chega, fala assim, não acredito, cara, já vem ela. Não é possível, cara. Deus está me tratando, não é possível. Toda hora aparece essa pessoa aqui no meu caminho, né? É uma pessoa chata, amarga. Mas a gente precisa o quê? Orar por essa pessoa e tratar dessa pessoa, para que o coração dessa pessoa seja amolecido. Quando o coração dessa pessoa for amolecido, querido, o comportamento dela vai mudar. Já viram? Pessoas assim, totalmente amarguradas e aceitam Jesus. Vocês já viram? Alguém já viu? Cara, coisa de doido. Como é que a pessoa se transforma? Né? A pessoa que era amargurada agora é nova criatura. A pessoa feliz, cara. Por que é feliz? Porque Jesus me salvou. E o restante? O restante a gente vai ver como é que fica. Mas vamos. Responda ao Senhor e não para nós. Vocês vivem em total paz? Ou você está indiferente a muitas coisas que têm acontecido em sua família? Porque às vezes a gente, para não resolver, a gente deixa de lado. E cada vez que a gente fica indiferente, quer dizer que atrás dessa coisa aconteceu uma batalha que nós não ganhamos e que a raiva prevaleceu. Dizemos,
dizemos, é só o povo de lá, dizemos, ele não muda. Mas também não me importo mais com isso. Ele não quer mudar, o problema é dele. É a vida dele. Aí vira crente. Salvação individual mesmo. Então, ele que se vire com Deus. Ele vai ser sempre assim. Ele não muda. Eu falo, ele não muda. Você acredita realmente que Deus nos colocou no casamento, que Deus nos colocou em família para sermos indiferentes um com o outro? Você acredita que Deus te colocou para ser mãe, para ser pai e para você ser indiferente aos seus filhos? Não. Deus não nos colocou numa família para sermos indiferentes. Deus quer nos ver batalhando por esses relacionamentos. Porque para Deus, queridos, não há bola perdida. Não há marido ruim, não há esposa ruim, não há filho ruim. Deus pode transformar qualquer pessoa. Basta que ela se abra. E essa batalha não é a golpes, não é com palavras ásperas. Eu já te falei 1 milhão de vezes. E aí quando você vai falar com o filho, você fala assim, eu já falei com você, se eu for lá e pegar, tu vai ver. Qual é a mãe que não fala assim? É dois. Então, não é dessa forma. Sabe como é que é, queridos? É orando, é adorando. Lembra que o pastor Mário falou aqui, no início do culto, que o não é pedagógico? Essas coisas são pedagógicas. Para a pessoa não é para você mesmo, querida. É para você trabalhar o seu autocontrole, porque não é fácil. Tem casais que vivem 20, 30, 40 anos, mas que já são tão indiferentes. Dormem até na mesma cama, mas não tem mais relacionamento. Eles pensam, Deus é poderoso, mas assim, para trabalhar nisso aqui, não tem como. Não, nesse aqui, não, você não, nesse, entendeu? É outro. Não sabe pregar junto, não né? sabe, é um problema seríssimo, né? Uma vez ele falou, não, o demônio não, é o outro. Ai, Jesus. Queridos, muitas vezes a gente não fala isso, mas é o que a gente pensa. É como a gente age. Não é o que você fala verbalmente, mas é como você faz. Essa é a imagem que refletimos quando não permitimos Deus amolecer o nosso coração. Faraó mentiu quando disse, quem é esse Deus para que eu ouça? Nós conhecemos tudo que o Egito passou por causa daquele homem. Será que você sabe tudo que a sua família tem passado porque você tem sido um faraó? Quantas pessoas vão precisar morrer do seu relacionamento para que você amoleça o seu coração? Na realidade, não precisa morrer ninguém. Basta você morrer o seu próprio ego. Se você matar o seu próprio ego, tudo vai melhorar na sua vida. Mata o faraó. Hebreus 4, queridos. Vamos lá, estamos terminando já. Hebreus 4, de 5 a 11. E diz assim o texto. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Fique atento para essa palavra, descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçam o coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso, um descanso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Portanto, esforcemo-nos para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência. Temos paz ou temos indiferença, queridos? Temos paz ou temos indiferença? Uma coisa é eu ter paz com o meu cônjuge. Outra coisa é eu ser indiferente do meu cônjuge. Nem discuto mais, nem com ele, nem com o filho, não discuto mais com ninguém. Você tem paz? Não, está cauterizado. Tem indiferença. E são coisas extremamente distintas. Nós precisamos ter paz. A paz que excede todo entendimento. É isso que nós precisamos ter, e não indiferença. A paz é um fruto, e é uma consequência desse repouso que Deus quer nos dar. Um dos significados no hebraico da palavra matrimônio, casamento, é repouso.
Então, quando você entra no matrimônio, você entra no repouso, você entra no descanso. Então, eu não posso ser faraó, que se eu for faraó com minha esposa, se você é faraó com seu cônjuge, você não entra em descanso. Você entra em guerra, de forma perpétua em guerra. Agora, tu trouxe a guerra para a tua casa, tu trouxe a guerra para dentro da tua cama, para dentro do teu quarto. Não, eu tenho que trazer descanso. Eu tenho que trazer descanso para minha casa. A minha casa, tua casa, querido, tem que ser um oásis de paz. Amém. Tem que ser um oásis de paz. Quando a pessoa pensar, caramba, eu estou em conflito, eu quero um lugar que eu tenha paz. Aí a referência tem que ser a sua casa. Eu vou na casa da guia. Por quê? Porque lá é um oásis de paz. Lá eu vou receber uma palavra. Eu vou sair de lá diferente da forma que eu entrei. A igreja, queridos, tem que ser um oásis de paz. Até a pessoa chata, essa pessoa amarga, ela vem na igreja. E quando ela vem à igreja, o que acontece? Ela sai daqui com paz. Ela tem que sair daqui com paz. Porque ela foi abraçada, sabe por quem? Por você. Aqui a gente abraça os visitantes, abraça todo mundo. E esse não pode ser um abraço de hipocrisia, tem que ser um abraço de amor, um abraço verdadeiro. Deus abençoe você, querido. Volte sempre. Volte sempre. Até o chato, volta. Um dia Deus vai te transformar. Deus vai te transformar. Eu estou profetizando. Deus vai te transformar, seu chato. Mas tem que ser com amor, cara. É um chato com amor, né, cara? Com amor. Mas volta aqui, querido. É melhor você ficar chateando aqui, que há possibilidade de você sair daqui com paz, do que você ficar chateando em outro lugar. Vem para cá. E nós vamos carregar essas cargas, cara. Nós temos que ajudar uns aos outros, para que aquele que é chato deixe de ser, suportando uns aos outros em amor. Amor, querido, em amor. É, Jesus. Ah, mas é difícil. Ninguém falou que ia ser fácil. Não está escrito que ia ser fácil. Só estava escrito que era para você fazer. Para nós fazermos. E a gente tem feito isso daí. Glória a Deus por isso. Calma aí. Deus não queria apenas levar seu povo para a terra prometida. Ele queria os levar à terra do casamento. Ele queria dar repouso a essas pessoas. Ele nos prometeu as bodas do Cordeiro, mas Ele precisa que o nosso coração receba tudo o que Ele quer nos dar. Ele quer plantar coisas no nosso coração, mas se ele estiver endurecido, Deus não consegue fazer isso. A indiferença ela faz o que ela quiser, pouco me importa, como a Nelly disse ainda agora. Podemos ser indiferentes um com o outro. Chegamos a ser indiferentes para com os filhos. Não importa o que eles estão fazendo, já falei. Não é esse o repouso. Não é essa a paz que o Senhor tem para nós. O amor, a alegria e a paz caminham juntos. E esses são fruto de um coração que tem escutado a voz de Deus. Queridos, não tem escapatória. Tem que escutar a voz de Deus. Tem que amolecer o teu coração. Se nós não permitirmos que o Senhor tire essa dureza do nosso coração, nós não poderemos caminhar nessa paz e repouso que Ele quer nos dar. Você conseguiria falar coisas bonitas para o seu cônjuge, para os seus pais, para os seus filhos? Tem pessoas que não têm condição de falar isso e dizem, eu não vou mentir, você nunca faz nada para mim mesmo, não vou ser hipócrita. Talvez, tudo que essa pessoa precise é de perdão e de uma segunda chance. Assim como você já teve 1 milhão de perdões e 1 milhão de chances. Tudo que precisa é que o seu coração seja amolecido para que você possa amolecer o coração dessa pessoa também. Janisson, pode vir que a gente já está terminando. Quando acontece algo entre nós, eu digo, o que está acontecendo com você? E elas dizem, não foi o que você fez. Às vezes a gente vê cônjuge indiferente, esposa indiferente. Aí tu pergunta, o que aconteceu? O que aconteceu? Tem algum problema? O que aconteceu? Aí quando responde, que mulher é isso, não responde, você ainda tem que adivinhar. Mas a gente ama as mulheres, é uma benção, mas vamos lá. Aí às vezes ela responde, não foi o que você fez. A forma como você falou comigo. Mas como você fez? Podia ser mais carinhoso. Deixa eu falar. Aqui é uma disputa, deixa eu falar, é minha vez agora, mano. Deixa eu falar, mano. Eu queria... Vai, tá vendo? Me desconcentrei. Eu queria te dar um espelho, né? O que ela fala? Não foi o que você fez, é como você fez. Eu queria te dar um espelho para que você observasse o seu semblante. Quando nós falamos algo com muita dureza no nosso coração, o nosso semblante muda. Já viu? Muda ou não muda?
muda. Quando você está com raiva, você está amargo, teu semblante muda. Só que nós não estamos nos vendo no espelho. A gente está falando, descarregando a nossa ira, a nossa amargura na pessoa que nós amamos, nas pessoas que nos rodeiam. Isso acontece, né? Quando falamos o nosso semblante muda. Uma das principais linguagens é a linguagem corporal. Já viu? Muda ou não muda? O corpo fala, tem até um livro, né? O corpo fala, e fala mesmo. Às vezes não é o que se diz, mas como se diz. A dureza do nosso coração se manifesta no nosso semblante. Às vezes falamos uma coisa boa, mas com tanta dureza no nosso coração que as pessoas não vão querer se lembrar. Por isso que temos que ser praticantes e não apenas ouvintes da palavra. Queridos, para a gente terminar, o perdão. A gente fala muito isso no curso Casados para Sempre. Fala no curso de noivos. Porque isso vai fazer o curso de paz também. Isso vai fazer com que o seu relacionamento familiar seja diferente. O perdão não é um sentimento. O perdão é uma decisão. Assim como o amor não é um sentimento. O amor é uma decisão. Eu decido amar uma pessoa. Eu tenho que acordar todo dia e tomar essa decisão novamente, de amar a minha esposa. Da mesma forma, ela tem que acordar e pedir a Deus que a ajude, para que ela continue me amando. Porque, queridos, paixão termina um dia. O amor não, o amor vai durar. Mas o amor é uma decisão. Eu tenho que decidir amar meu cônjuge, minha esposa, todos os dias. Meus filhos. Eu decido amar meus filhos, Juliana e Gabriel. Quando? Todos os dias, queridos. A Vitória agora também, né? Tem uma filha branca agora, imagina. Aí, eu tenho que decidir amá-los todos os dias, queridos. Porque é dessa forma. Não tem como a gente querer mudar isso daí. E se for diferente, é porque você está endurecendo o seu coração. E se você endurecer o seu coração, o resultado vai ser o quê? Amargura. O resultado vai ser ira. O resultado vai ser raiva. O resultado vai ser indiferença. Aí quando tiver que falar, como a Nelly diz, fala uma coisa legal no ouvido do teu cônjuge. Aí o cara vai lá e fala, tenho nada para te falar. Se eu falar é mentira. Tu não faz nada certo. Vou falar o quê? Vou ficar calado. Dá um beijo. Não vou te beijar. Não vou te beijar. Porque você não faz nada certo. Você imagina isso? Você tem que conviver com uma pessoa nesse nível? Seja teu filho, seja teu cônjuge, seja seus pais. Nosso objetivo hoje aqui, queridos, é que essa palavra seja uma palavra desafiadora. Desafiar você a amolecer o seu coração. Desafiar você a matar o faraó que está dentro do teu coração. Desafiar você, queridos, a regar esse coração. Dar uma molhada nessa terra seca, para que essa terra fique em condições de receber as sementes que Deus quer colocar no teu coração. Mas é fácil, pastor? Não estou falando que é fácil. Para algumas pessoas é até mais simples perdoar. Existem lições especificamente sobre esse assunto nos cursos. E nós podemos perceber a dificuldade de algumas pessoas quando a gente fala de perdão. Que existem amarguras, existem coisas lá de trás que ainda estão no seu coração. Existem faraós que ainda não morreram no seu coração. E eles precisam morrer. Eles precisam morrer. Para que você seja liberto dessa situação. Nós vamos cantar uma canção. Deixa eu beber um pouco de água aqui. Nós vamos cantar uma canção que fala sobre perdão. Perdão é o nome dessa canção. Eles vão botar a letra aí. Se conseguir achar. Eu imagino que sim. Uma canção muito bacana. Daniel Souza, essa canção. Ele vem aqui, né, no Conferência Santidade. Ele vai estar conosco aqui. Nós vamos cantar, eu queria que você prestasse atenção, lesse aí a letra. Isso, chegou a letra. Leia a letra e preste atenção no que nós vamos cantar. Somos um jardim diante do Senhor, jardim regado pela
sua graça e seu amor. Somos um bom perfume de Cristo, exalando cheiro de vida. Somos um jardim diante do Senhor, jardim regado pelo seu amor. Sei que você precisa, irmão, o perdoarei de coração. Essa é a vontade do Pai, que me perdoou em Cristo Jesus. Somos devedores uns dos outros do amor que flui de Deus e nos tem feito um em Cristo, tendo tudo em comum. Meu querido irmão, se na caminhada algo se levantar pra quebrar a comunhão, o meu coração, na força do Senhor, pra você vai liberar perdão. Vamos voltar, somos devedores, pode ser? Somos devedores uns dos outros do amor que flui de Deus e que nos tem feito um em Cristo, tendo tudo em comum. Meu querido irmão, se na caminhada algo se levantar pra quebrar a comunhão, o meu coração, na força do Senhor, pra você vai liberar perdão. Aleluia. Que Deus continue nos abençoando e que Ele amoleça cada vez mais o seu coração e você seja uma pessoa fácil em liberar perdão. Deus abençoe vocês. Obrigado, pessoal.